Tudo começou com a necessidade de trazer para o interior as informações que somente aqueles que estavam nos grandes centros tinham acesso. São 5 anos de fundação, 5 anos de existência, 5 anos de muito trabalho, de muito engajamento, de muito acolhimento, de muita informação distribuída, de muitos eventos. Então, são 5 anos de muita alegria, né, de pertencer a isso tudo. Se a gente for pensar 5 anos atrás, quando se falava em doença inflamatória intestinal, quando se falava em doença de Crohn, retocolite, as pessoas nunca ouviram falar. A grande maioria das vezes, o que a gente ouvia falar é: não conheço essa doença. E essa realidade a gente mudou aqui na região, sabe? A gente conseguiu mudar através de todos os eventos que a gente conseguiu fazer, né? E durante essa história toda, e todos esses encontros que a gente tem com os pacientes, né? Essas reuniões que a gente tem, a gente identificou que, por exemplo, um paciente, para ele ter acesso a tratamento, para ele ser encaminhado, às vezes, para um especialista que ele precisa, ele tem que chegar pela porta de entrada, porque os pacientes aqui do interior, a grande maioria usam SUS, né? Então, esses pacientes, eles têm que seguir a ordem que o SUS coloca, né, para tudo isso. Então, a porta de entrada é sempre a atenção básica. E aí a gente identificou o quê? Que o assunto da doença inflamatória intestinal, ele não é falado, ele não é muito abordado nas faculdades, né? E por conta disso, o que a gente criou? Uma forma de não só fazer o congresso e trazer esses estudantes para que durante a graduação eles escutem falar e conheçam um pouco mais das DIs, mas também trazer os profissionais de saúde para que eles consigam entender mais como funciona. E o projeto ele cresceu tanto que no ano passado a gente conseguiu criar o WorkDI. É uma capacitação voltada exclusivamente para médicos e enfermeiros que estão na atenção básica. É muito bom você ver que o trabalho que começou pequeno, querendo levar só essa troca de informações, hoje conseguiu identificar um problema. E o que eu acho legal é isso. Nós, enquanto pacientes, a gente se reúne, sim, para trocar experiências, mas a gente também começa a observar os problemas que temos de acesso e o que a gente pode fazer para melhorar, sabe? Então, você sai da posição de vítima e entra numa posição de protagonismo, de tentar ajudar, né, de contribuir para que o sistema ofereça um tratamento melhor para todos nós. O paciente, quando ele está sozinho, ele acha que ele é o único no mundo, que ele sofre sozinho com aquilo. Mas quando a gente se reúne, quando junta um grupo de pessoas que tem os mesmos problemas, os mesmos sintomas e as mesmas dificuldades, isso cria uma força tão grande e faz com que realmente a gente consiga se unir, se sentir fortes e fazer alguma coisa para tentar mudar essa realidade, sabe? Acho que sair dessa posição de vítima para uma posição de alguém que está tentando mudar uma realidade, isso é muito bacana de você ver dentro de uma união de um grupo, né? Eu acho isso, assim, é um projeto que realmente eu sou encantada com ele, sabe? Me emocionei com isso, porque é muito emocionante, assim, a gente ver 5 anos de trabalho, de dedicação, de uma equipe que é formada por pessoas totalmente voluntárias, né? Por pessoas engajadas nessa causa, de ver o quanto a gente consegue se adaptar às mudanças, né? E eu acho que isso vem muito do paciente que tem a doença inflamatória intestinal. Ele tem que se adaptar direto, ele tem que saber se adaptar. E a gente, enquanto associação de quem tem a doença, a gente, né, também pegou esse processo de resiliência e de se adaptar à nova realidade. O nosso trabalho, ele consegue impactar mais de 500 mil de pessoas. Se a gente for somar todas as atividades que aconteceram durante esses 5 anos, são mais de 500 mil pessoas que já ouviram falar de uma doença inflamatória intestinal.
essas pessoas impactadas, elas significam o quê? Tirar a doença inflamatória intestinal da invisibilidade. E também significa acolher esses pacientes, entender o que eles estão sentindo e saber que não é frescura. Mas além desses trabalhos que são feitos aqui no Leste Mineiro, a gente ainda consegue manter várias redes sociais. Então nós temos o nosso site, o site da Alende. Nós temos um blog oficial, que é o blog Farmalê. Esse blog que leva tanta informação para as pessoas também. E tanto a Alende quanto o nosso blog tem todas as redes sociais. Então o impacto disso dentro da comunidade de doença inflamatória intestinal, ele ultrapassou as barreiras do Leste Mineiro. E a gente hoje consegue atingir o Brasil inteiro e até pacientes fora do Brasil, sabe? E aí chegou a pandemia. Tivemos aí um momento de recolhimento, sim. Um momento de parar um pouco, de entender o cenário do que estava acontecendo, de entender um pouco mais dessa doença, de buscar informação dela, inclusive para quem tem a doença inflamatória intestinal, que no início a informação era muito escassa, óbvio, era uma doença, é uma doença desconhecida para todo mundo, né? E aí depois a gente viu que o mundo ele tinha que ser digital, né? A gente agora tem que sair das nossas casas através das telas do computador, né? Dos nossos celulares, é como a gente se comunica. E aí, como todo navegante, né? Se o vento muda, a gente tem que ajustar a vela, né? E foi exatamente o que a gente fez. A gente parou, pensou, falou, meu Deus, e agora? E aí a gente conseguiu desenvolver campanhas de conscientização via internet. Trouxemos os pacientes para participar conosco, tivemos um engajamento enorme dentro do Maio Roxo, nas redes sociais. A partir daí, gravamos vídeos de depoimentos, mensagens de esperança com música para que todos nós tenhamos esperança e paciência, né? Porque era isso que a gente precisava ali no início da pandemia. E logo depois a gente foi focar no digital, porque era o que a gente precisava fazer e é o que está acontecendo hoje, né? O nosso congresso, que sempre foi presencial, ele agora é digital. O WorkDI, que era presencial, também está acontecendo da forma digital. E além disso, as reuniões, nós começamos a fazer reuniões fechadas dentro do Zoom com os pacientes. Nós promovemos curso de nutrição para os pacientes. Nós promovemos encontros de meditação, que é para a gente manter o equilíbrio emocional, né? A gente começou a fazer lives com grandes especialistas. Então foram mais de 20 lives durante esse tempo e de mais de 1 hora de duração. Então foi muita informação divulgada nesse período aí de adaptação, sabe? E hoje eu vejo o seguinte, é difícil? Né? Não é a forma mais legal, porque os abraços eles fazem falta. Os abraços, os encontros, né? O olho no olho, ele faz falta. Mas também se a gente pensar por outro lado, as atividades que antes aconteciam aqui no Leste Mineiro, hoje elas estão acessíveis ao Brasil inteiro. Pacientes que não moram aqui, que não poderiam vir no nosso congresso presencial e que tinham essa dificuldade, hoje ele pode assistir dentro de casa. Profissionais de saúde que também não poderiam participar, eles hoje podem participar dentro das suas casas. Então, é isso. Ajustamos as velas e estamos aí. Continuamos trabalhando do mesmo jeito. E nessa trajetória toda, né, a gente também aprendeu a trabalhar o advocacy. Uma palavra tão difícil que as pessoas normalmente não conhecem, né? Mas o advocacy é a gente trabalhar ativamente buscando políticas públicas de qualidade para os pacientes. E a gente conseguiu engajar, a gente consegue engajar esses pacientes para que eles participem e consigam mudar a sua realidade. Para que a gente consiga melhorias de acesso para todo mundo. E não para uma pessoa só, mas para os pacientes do Brasil inteiro. É uma coisa que a gente nunca tinha imaginado quando tudo começou. Cresceu muito mais do que nós pensávamos um dia. Mas ela só cresceu desse jeito porque realmente a gente saiu dessa, como eu falei, a gente saiu dessa posição de vítima para uma posição, para um lugar de protagonismo.
e de tentar tomar conta da gente, sabe? Tomar conta dessa realidade. E quando a gente vê todos esses dados reunidos, todas essas centenas, essas milhares de pessoas impactadas, é uma loucura imaginar que isso nasceu aqui de Caratinga. A gente nunca imaginava, mas eu sempre falo que quando uma coisa vem do coração, que é feita com propósito, e que a gente sabe que é real, que é do coração mesmo, e que tem um motivo daquilo existir, a gente nunca desiste, sabe?